Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta aqui, Felipe, que é o seguinte: como é que fica então as consequências da sociedade adotar amplamente esse transgenerismo? E eu vou ligar isso, inclusive, principalmente na parte de educação, né? A gente tem visto que mais de uma questão de se nós cristãos vamos aceitar ou não, que a sociedade tem aceitado, né, tem se tornado cada dia mais popular. Como você falou, antigamente você falaria algo como: "Ah, eu sou uma mulher presa num corpo de um homem", e isso já levantaria estranhamento da maioria das pessoas. Hoje em dia está se tornando normal, né? As pessoas têm vencido, parece que pela cultura, pelas mídias, por algum tipo de educação e tudo mais. Então, como é que fica essa aceitação, as consequências dela para a sociedade, principalmente na perspectiva da educação, educação de maneira geral, mas educação para crianças, né? Porque foi algo que eu mencionei do exemplo, né? Como é que as crianças deveriam lidar com isso, como elas deveriam ser educadas para ambientes em que vão se deparar com isso e tudo mais. Eu sei que é muita coisa, mas pode dar uma resposta mais geral aqui. É muita coisa mesmo. Tem um É. capítulo também no livro que é questionando o movimento transgênero. E aqui, Uhum, Saur, é interessante dizer uma coisa. Eu acho que é importante dizer isso sobre o texto. É, o texto do Walker, ele não tem como objetivo apenas lidar com uma ideologia. uhum, Ele tem como objetivo lidar também com pessoas que têm experiência de sofrimento real, em sim, virtude de experimentar a disforia de gênero. E, uhum, inclusive, ele estabelece uma distinção entre as pessoas que sofrem e lutam com essa experiência e as pessoas uhum, que são militantes e defensoras da ideologia de gênero. E é curioso, sim, nem sempre uma coisa está junto da outra. sim, sim, Frequentemente há pessoas que têm essa experiência de sofrimento real e verdadeira, que eu não uhum, consigo imaginar que seja, que é o sofrimento uhum, de olhar para si, para a maneira como ela se expressa fisicamente na realidade e não conseguir perceber consonância entre as suas sensações a respeito de quem você é e a maneira como você se expressa. Não é? Isso mostra a, o, quão, o quão divisivo é o pecado. Às vezes a gente fala de como o pecado nos separa de Deus, a gente fala como o pecado nos separa dos outros, mas é impressionante. O pecado às vezes nos separa de nós mesmos, a ponto da gente não conseguir eventualmente se perceber ou perceber consonância entre a nossa experiência psíquica e a nossa experiência física. O pecado afetou muito significativamente o ser humano. E pessoas que lidam com essa experiência certamente possuem dores e sofrimentos que são legítimos e são muito reais. E boa parte do livro é exatamente ajudar a igreja a perceber isso, perceber que existe esse sofrimento, que ele é legítimo, que ele é real, oferecer uma resposta para pessoas que estão lidando com esse tipo de sofrimento e não apenas lidar com argumentos secos da ideologia de gênero. Então, é bom dizer isso, deixar claro que o livro tem essa pegada mais pastoral, essa pegada mais prática, assim também, e acho que nisso ele é muito bom, é uma das melhores coisas que a gente tem, de fato, traduzida para o português. Mas ele tem o capítulo 13, que é o Questionando o Movimento Transgênero, que ele mostra, por exemplo, alguns dos efeitos de se adotar esta ideologia e que já têm sido vistos, né? Ele mostra alguns problemas de natureza filosófica que o movimento tem, e ele mostra também como o movimento transgênero tem alguns problemas de natureza prática, como, por exemplo, elimina a questão da justiça e da igualdade no contexto da sociedade.
Então, talvez a evidência mais clara disso seja a questão dos esportes femininos, né? E como é que mulheres sofrem frequentemente por terem muitos homens, muitas pessoas que nasceram e são biologicamente homens, embora sejam transgênero, participando de competições esportivas juntamente com elas, né? E eu me lembro de um caso, há algum tempo atrás, que é icônico para mim, que foi um caso no Canadá de uma mulher transgênero, ou seja, uma pessoa que nasceu biologicamente homem, mas que fez modificações corporais para se apresentar como uma mulher, que participou de uma competição de levantamento de peso, juntamente com outras mulheres no Canadá. E ela, assim, Uhum. ela não ganhou por 10 quilos, 20 quilos ou 30 quilos. Ela ganhou por 200 quilos de diferença, se não me Nossa, engano. Foi um negócio assim. nossa. Não, Mito, acho que eu estou exagerando aqui. Né? Não, 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 não Aham. é isso tudo, não. Depois eu vou verificar isso e a gente coloca aí para o pessoal de alguma maneira Aham, no nosso aham. chat. Mas assim, eu me lembro Sim, que foi sim. uma quantidade significativa de peso, Sim. foi muito significativa a diferença. Aliás, Uhum, depois, na hora que você estiver uhum. falando, eu vou procurar esse caso aqui e vou falar aqui especificamente para a gente Não, tranquilo. não ter o problema do equívoco. E não, e tem isso, teve a questão da nadadora também, do nadador que se diz mulher, e aí também tem batido vários recordes no feminino. Teve o caso recente aí das Olimpíadas também, que aí já envolve uma questão um pouco mais complexa, mas teve aquele conflito lá com a boxeadora, enfim. Então, assim, tem várias questões aí que quando entra nesse debate é complexo, né? Sim. Atenção, eu não estava errado, não, estava certo mesmo. É 200 quilos mesmo. A segundo Olha isso. colocado levantou 187 quilos e Aham. Annie Andrews, que é homem de nascimento, levantou 387 quilos. Então, É assim, surreal, é 200 surreal. quilos de diferença. Então, isso mostra Sim, como é que a ideologia de gênero tem causado problemas, por exemplo, no sentido de promover injustiças em competições esportivas. Existem muitas sim, pesquisas, Sauro, que mostram, por exemplo, que países onde a ideologia de gênero é aceita tem um aumento muito significativo de pessoas com disforia de gênero e um aumento muito significativo de atendimentos em consultórios psiquiátricos e psicológicos de pessoas que enfrentam essa condição. O que sim, mostra que uma teoria, uma ideologia que supostamente prevê resolver esses problemas e acabar com o sofrimento das pessoas, onde tem sido aceita, tem ampliado ou aprofundado muitas vezes esse tipo de sofrimento. Pouco sim. se fala, por exemplo, sobre a quantidade de pessoas que, tendo feito uma cirurgia de redefinição de sexo, se arrependem no futuro e aí então não Uhum. tem como mais recuperar o seu estado anterior. Né? Sim, Não tem. É possível promover algum tipo de reconstrução posterior, mas essa reconstrução jamais será idêntica àquilo, ao órgão genital que aquela pessoa sim, tinha originalmente. Então, sim, pouco se fala, por exemplo, de pessoas que experimentam essa condição. Então, os efeitos são grandes, muito grandes, e eu diria que pais precisam falar cada vez mais cedo sobre esses assuntos com os seus filhos, para que eles tenham orientação adequada sobre esse tema. E nesse ponto, o uhum, livro também é bastante interessante, porque ele tem um capítulo chamado Falando com as Crianças, que é o capítulo 11. Capítulo 11. E ele é muito interessante, cara. Esse capítulo, eu gostei muito dele, porque ele dá um roteiro de temas centrais que precisam compor a conversa com as crianças. São, na verdade, 7 diferentes tópicos que ele
mostra aqui e que devem ser trabalhados com as crianças. E é muito interessante porque levanta questões que muitas vezes nós não nos atinamos para elas. Então, por exemplo, um dos problemas que ele levanta, por exemplo, e que tem a ver com a postura da igreja, muitas vezes em relação à maneira como a igreja lida com este assunto. E nós que amamos a igreja, podemos dizer que, às vezes, é verdade que nós somos meio desajeitados para lidar com essa temática, né? Falamos isso no sentido de reconhecer que, às vezes, não temos a sabedoria necessária para lidar com esse assunto. Às vezes, por exemplo, nós criamos certas caricaturas, certas imagens de masculinidade e de feminilidade que não são necessariamente reais e verdadeiras, e que às vezes impedem as pessoas de perceber que pessoas podem ser homens ou mulheres, nem sempre se adequando às caricaturas que nós criamos, porque as caricaturas não dizem respeito àquilo que é central na masculinidade e na feminilidade bíblica. Então, por exemplo, a ideia de que o homem tem que ser um cara bruto que gosta de esportes radicais ou de luta e etc. Aliás, tem até uma ideia de que mais contemporânea que masculinidade tem que ser o cara que bebe muito, fuma uns charutos, uns negocinhos. Não sei de onde os caras É, tiraram essa ideia de que exato. masculinidade bíblica tem a ver com essas questões. Veja só, Aham, nem todo homem gosta de futebol. Nem todo homem sim. gosta de esportes radicais. E está tudo bem. Está tudo bem, porque isso não Aham. é central no que diz respeito à masculinidade. Como todas as mulheres necessariamente vão gostar da cor rosa, vão gostar de cozinhar, de trocar receitas na Uhum. internet, Sim, etc. sim, sim. Não é verdade. Existem Sim, mulheres que às vezes gostam de jogar futebol. E sim, tá tudo bem, porque sim, não diz respeito, e não gostam de cozinhar, eventualmente, sim. embora precisem fazê-lo eventualmente, não é? Uhum. Ah, e ok, tá tudo bem. E alguém pode ser mulher e não gostar de cozinhar. E ele Sim. mostra como, por exemplo, a construção de uma imagem de masculinidade que seja verdadeiramente bíblica na mente das crianças é importante para que elas não se sintam confusas em relação à sua própria sexualidade e também para que elas não tratem com desrespeito, não tratem com deboche pessoas que eventualmente lidam com o problema da disforia de gênero. Então, é um capítulo muito interessante que dá ali uma série de tópicos para pais, para que eles possam conversar com as crianças e talvez possam ser usadas também aí por professores, por igrejas, na educação infantil, lembrando sempre as pessoas que estão envolvidos na educação eclesiástica que é sempre bom coordenar com os pais da igreja a ocasião em que esses assuntos vêm no departamento infantil, para que os pais se sintam à vontade com aquilo que a igreja está fazendo no que diz respeito à informação sobre essa temática com relação às crianças. Então, eu gostei muito do capítulo 11, acho que vai ser um recurso muito interessante para os pais educarem os seus filhos nesse ponto particular. Excelente, excelente. E você falou de um ponto que é muito importante, que é essa questão de como lidar, né, com as pessoas nessa perspectiva emocional, sem feri-las, não no sentido de dizer a verdade, mas feri-las por não agirmos com sabedoria, com mansidão, com humildade, com amor, né? E aqui a gente precisa saber disso. A gente segue a um mestre que é a expressão perfeita do amor e da verdade. Ele concilia perfeitamente as 2 coisas, ele é a verdade, ele é o Deus que é amor. E, então, como seguindo os passos do nosso mestre, olhando para esse assunto, podemos lidar com pessoas que, estão sofrendo com a disforia de gênero, ou mesmo as pessoas que de alguma maneira são mais do que sofrem com isso, elas são militantes a favor disso. Como
podemos falar a verdade em amor para elas e nos relacionar com elas de uma maneira adequada? Perfeito, Saor. Eu acho que você tocou aí nos dois princípios gerais que devem reger os nossos atos, né? Graça e verdade. Acho que são as duas características que devem reger a nossa relação com pessoas ou que assumiram uma postura de identidade transgênero ou pessoas que estão lidando no contexto eclesiástico com disforia de gênero, embora não tenham assumido esta postura. Aliás, eu me lembro de ter ido falar sobre masculinidade e feminilidade em uma igreja e tocamos nessa questão. E eu me lembro de alguém ter perguntado por que é incomum encontrar na igreja pessoas lidando com esta condição. E eu me lembro que quando ele fez essa pergunta, eu respondi dizendo: será que existem duas hipóteses, ou duas possibilidades. Uma é, de fato, não existem pessoas lidando Uhum, com essa condição no ambiente eclesiástico, ok? Talvez seja uma realidade. Ou talvez existem, mas as pessoas não se sentem à vontade de expor a sua condição em virtude do receio e do temor da maneira como elas serão recebidas. Então, uhum. eu confesso a você que eu estou mais para a segunda do que para a primeira, certo? Sim. Eu Uhum. creio que, como tem havido de maneira geral um crescimento grande de pessoas que, na nossa cultura, lidam com a disforia de gênero, eu suspeito que talvez haja algumas pessoas nas nossas igrejas que também têm essa batalha e lutam contra desejos que consideram pecaminosos, mas nem sempre têm liberdade, tranquilidade para expressar de maneira mais ampla essa sua condição.